Há histórias no futebol que parecem escritas por roteiristas de cinema. Histórias que desafiam a lógica, vencem a pobreza, atravessam continentes e terminam com milhões de pessoas a aplaudir de pé. Mas poucas são tão emocionantes quanto a história de Marcelo. Porque, antes dos troféus, antes dos estádios cheios, antes das noites mágicas da Liga dos Campeões, existia apenas um, e talvez o mais incrível seja que tudo começou muito longe dos holofotes. Muito antes de Madrid. Muito antes do Bernabéu. Muito antes de Cristiano Ronaldo, e Dani ou das 5 Ligas dos Campeões. Começou numa família que lutava diariamente para sobreviver. Quando olhamos para as fotografias de Marcelo a levantar troféus, é fácil imaginar que o destino estava escrito. Mas não estava. Na verdade, havia muito mais probabilidades de o sonho acabar antes mesmo de começar. Na infância, o futebol não era apenas diversão. Era uma esperança. Era uma porta de saída. Era uma forma de acreditar que existia algo maior do que as dificuldades do dia a dia. Enquanto outras crianças sonhavam acordadas, Marcelo sonhava correr atrás da bola. Foi no futsal que começou a desenvolver aquilo que mais tarde encantaria o mundo inteiro. Os espaços apertados obrigavam a decisões instantâneas. Não havia tempo para pensar. Era preciso criar. Improvisar. Inventar. E Marcelo inventava como poucos. Os adversários não sabiam se ele ia passar, rematar ou driblar. Muitas vezes, nem ele próprio parecia saber. Tudo acontecia por instinto. Foi precisamente essa criatividade que chamou a atenção dos observadores do Fluminense. Parecia o momento perfeito. Parecia. Mas existia um problema enorme. Treinar significava viajar durante horas. E viajar custava dinheiro. Dinheiro que a família simplesmente não tinha. Muitas carreiras terminam aqui. Muitos sonhos desaparecem exatamente neste ponto. Mas Marcelo tinha ao seu lado alguém especial. O avô Pedro. Uma daquelas pessoas raras que acreditam em nós antes mesmo de nós acreditarmos em nós próprios. Ele via algo diferente naquele rapaz. Via um futuro campeão. E quando percebeu que o sonho estava em perigo, tomou uma decisão que mudaria tudo. Vendeu aquilo que tinha de mais valioso. O seu carro. Não para comprar algo para si. Não para resolver um problema pessoal. Mas para dar ao neto a oportunidade de continuar a perseguir o impossível. Imaginem esse momento. Imaginem o peso daquela decisão. Imaginem um homem abdicar de algo importante porque acredita que um rapaz pode chegar ao topo do mundo. Marcelo nunca esqueceu. E nunca esqueceria. Cada treino carregava o sacrifício do avô. Cada viagem carregava a esperança da família. Cada toque na bola carregava uma promessa silenciosa. A promessa de retribuir. Os anos passaram. O talento cresceu. E o futebol brasileiro começou a perceber que aquele jovem não era apenas mais um jogador promissor. Era especial. Quando chegou a estreia profissional, Marcelo mostrou ao mundo aquilo que a família já sabia há muito tempo. Que havia magia nos seus pés. E quando começaram a chegar os primeiros prêmios financeiros, ele não pensou em carros, roupas ou luxo. Pensou no homem que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Porque algumas dívidas não se pagam com dinheiro. Pagam-se com gratidão. Entretanto, o mundo começava a abrir-se diante dele. E um dia chegou a chamada. A chamada que muda vidas. Madrid. Real Madrid. Um dos maiores clubes da história do futebol. Para muitos jogadores, apenas ouvir esse nome já provoca arrepios. Para um jovem brasileiro ainda a dar os primeiros passos na carreira, parecia quase irreal. Mas a realidade pode ser assustadora. Quando Marcelo entrou naquele balneário pela primeira vez, encontrou algumas das maiores estrelas do planeta. Lendas. Ídolos. Jogadores que ele admirava desde criança. E entre todos eles havia um nome especial. Roberto Carlos. O homem que redefiniu a posição de defesa esquerdo.
O homem que muitos consideravam insubstituível. E imediatamente surgiu a comparação. O novo Roberto Carlos. À primeira vista, parecia um elogio. Mas era também um enorme peso. Porque toda a cidade de Madrid esperava ver outro fenômeno. E Marcelo ainda estava a aprender. Os primeiros tempos foram difíceis. Muito difíceis. Os erros eram analisados ao detalhe. As críticas apareciam rapidamente. A paciência dos adeptos nem sempre existia. E houve momentos em que o clube considerou que talvez ele precisasse de sair para crescer. Mas Marcelo recusou desistir. Recusou fugir. Recusou aceitar que o sonho pudesse escapar. E foi nessa altura que aconteceu algo extraordinário. Em vez de ver um rival, Roberto Carlos viu um sucessor. Em vez de fechar portas, abriu-as. Em vez de criar distância, ofereceu apoio. Ajudou-o. Protegeu-o. Orientou-o. E Marcelo começou lentamente a transformar-se. Não apenas num jogador melhor, mas num homem mais preparado para suportar a pressão do Real Madrid. Os anos seguintes trouxeram crescimento, confiança, experiência e também amizades que marcariam uma geração inteira. Quando Cristiano Ronaldo chegou ao clube, poucos imaginavam a ligação que os dois desenvolveriam. Eram completamente diferentes. Um obcecado pela perfeição, outro movido pela alegria. Um disciplinado ao extremo, outro espontâneo e descontraído. Mas encontraram uma química rara. Dentro e fora de campo. Os seus movimentos pareciam conectados. As combinações tornaram-se uma marca registrada. E os adeptos começaram a perceber que estavam a assistir a algo especial. Enquanto isso, Marcelo continuava a evoluir. Treinadores diferentes traziam desafios diferentes. Uns exigiam mais disciplina defensiva. Outros davam-lhe liberdade para atacar. Mas todos acabavam por descobrir a mesma coisa. Marcelo não era um defesa comum. Era um criador. Um artista. Um jogador capaz de transformar uma jogada simples num momento inesquecível. Então chegou a obsessão. A 10ª. Durante anos, o Real Madrid perseguiu a 10ª Liga dos Campeões. Parecia uma maldição. Parecia uma montanha impossível de escalar. Mas a oportunidade finalmente apareceu. A final em Lisboa. Uma noite que ficaria eternamente gravada na memória dos adeptos. O jogo parecia escapar. O tempo corria. A tensão aumentava. E o sonho estava a desaparecer. Mas o futebol tem uma capacidade única de criar milagres. Quando Marcelo entrou em campo, algo mudou. O ritmo mudou. A energia mudou. A crença mudou. E quando o Real Madrid encontrou finalmente o caminho para a reviravolta histórica, Marcelo tornou-se uma das figuras centrais daquela noite. O seu golo no prolongamento não foi apenas mais um golo. Foi um símbolo. A confirmação de que o rapaz que viajava horas para treinar tinha chegado ao topo do futebol mundial. Mas o melhor ainda estava para vir. Porque a era de Zidane transformaria aquela equipa numa lenda. Sob o comando do francês, Marcelo jogou talvez o futebol mais livre da sua carreira. Parecia divertir-se em cada partida. Parecia dançar com a bola. Parecia jogar sem medo. E quando um jogador do talento dele joga sem medo, acontecem coisas extraordinárias. Dribles impossíveis. Assistências brilhantes. Momentos de pura criatividade. Enquanto outros atletas procuravam eficiência, Marcelo procurava beleza. E encontrou as duas. Vieram mais títulos. Mais finais. Mais noites históricas. Mais troféus. Até que o impossível aconteceu. O Real Madrid tornou-se dominante na Europa. E Marcelo estava no centro de tudo. Já não era comparado com Roberto Carlos. Já não era visto como sucessor de ninguém. Tinha construído a própria identidade.
O próprio legado. O próprio lugar na história. Mas nenhuma história é perfeita. Nenhuma carreira escapa ao tempo. Os anos começaram a pesar. As pernas já não respondiam da mesma forma. As críticas regressaram. Os erros tornaram-se mais visíveis. Novos jogadores surgiram. Mais rápidos. Mais jovens. Mais intensos. E, pela primeira vez em muitos anos, Marcelo viu-se a perder espaço. Foi doloroso. Muito doloroso. Especialmente para alguém que passou tanto tempo a ser indispensável. Mas foi precisamente nesse período difícil que muitos perceberam o seu verdadeiro valor. Porque Marcelo era muito mais do que um jogador. Era uma presença. Era uma liderança. Era uma alma dentro do balneário. Quando finalmente recebeu a braçadeira de capitão, o momento teve um significado enorme. Não era apenas uma recompensa. Era um reconhecimento. O reconhecimento de uma jornada extraordinária. De um rapaz brasileiro que atravessou oceanos para conquistar o coração de Madrid. E então chegou a despedida. Uma despedida inevitável. Uma despedida emocionante. Uma despedida digna de uma lenda. Os adeptos sabiam. Os companheiros sabiam. E ele também sabia. O ciclo estava a terminar. Mas ainda havia um último capítulo. Um regresso às origens. Um regresso ao clube onde tudo começou. Ao Fluminense. Ao lugar onde nasceu o sonho. Ao lugar onde o avô acreditou primeiro. E foi ali, já veterano, já carregado de memórias, já com milhares de minutos nas pernas, que Marcelo viveu um dos momentos mais emocionantes da sua vida. A conquista da Libertadores. O círculo fechava-se. O menino voltava a casa. E a casa recebia-o como herói. Quando o apito final soou, não eram apenas lágrimas de felicidade. Eram lágrimas de uma vida inteira. Lágrimas de sacrifício. Lágrimas de gratidão.